Pedra de tropeço. Você conhece alguém que é uma pedra de tropeço? Ou mais pontual ainda, você tem sido uma pedra de tropeço na vida de alguém? É um assunto muito sério, o tratado no capítulo 14 do livro de Romanos. Inclusive, algumas pessoas têm distorcido bastante o que está escrito aqui. Certa vez, Jesus disse que se alguém fizer tropeçar um pequeno, uma pessoa comum, uma pessoa simples, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse ao mar, do que fazer um pequeno tropeçar. E Paulo ele vem colocando aqui alguns exemplos que naquele tempo era comum. Por exemplo, sábados cerimoniais. Eram sábados dentro do costume judaico, que eles podia cair em qualquer dia da semana. Poderia cair numa sexta-feira, que naquele tempo não tinha nome. O único dia da semana que tinha nome no tempo de Paulo era o sábado. Os outros eram chamados de primeiro dia da semana, segundo dia da semana. Então, sábados cerimoniais eram como os feriados que nós temos hoje. Poderia cair em qualquer dia da semana. E algumas pessoas achavam que isso era muito necessário ainda guardar, mesmo depois de Jesus ter morrido. E Paulo então coloca que quem acha assim não é pecado. Continue, mas não faça o irmão tropeçar, o irmão pecar. E também uma outra questão que é tratada nesse capítulo é sobre os alimentos, comidas vendidas no mercado, que era comum entre os romanos, os judeus romanos ali, eles iam ao mercado comprar carne e algumas carnes haviam sido sacrificadas a ídolos. Então eles ficavam na dúvida, alguns achavam que podiam comer, outros achavam que não podia. E Paulo então traz alguns conselhos práticos que nós também precisamos colocar em nosso dia a dia. Existem pessoas de todas as formas, todo tipo, e o nosso dever enquanto cristão é ajudá-los a encontrar o caminho do céu e não atrapalhar. Pedra de tropeço não podemos ser de maneira nenhuma. Então vamos analisar o que Paulo fala. Não coloque assuntos controversos para quem é novo na fé. Um crê que tudo pode comer, enquanto o outro prefere abster, porque inexperiente ainda ele é. Aquele que come de tudo, ao que não come, não pode desprezar, porque Deus o aceita. E quem é você para julgar? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e o Senhor é capaz de o sustentar. Um dia mais sagrado que o outro, alguns podem considerar, mas outros, os dias iguais entre si, acham que assim é que deve estar. Cada um deve ter em sua mente plena convicção, sabendo que para Deus é que deve agir então. Pois aquele que come, a Deus deve agradecer, e aquele que não come, também dessa maneira deve proceder. Pois ninguém vive para si, e nem para si deve morrer. Se vivemos, é para o Senhor. Se morremos, é para o Senhor. Precisamos isso compreender. Quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor. Foi por essa razão que Cristo morreu e que depois ressuscitou. Por que desprezas teu irmão? E por que ele faz um julgamento? Diante do tribunal de Deus, cada um dos filhos seus terá que ter comparecimento. Porque está escrito bem desta forma assim: todo joelho se dobrará, toda língua se confessará, diz o Senhor, diante de mim. Contas de si diante de Deus é que cada um prestará. Portanto, nós não devemos a nenhum irmão julgar. Pedra de obstáculo aos irmãos não devemos colocar. Como quem está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que qualquer alimento esteja em purificação, a não ser para quem abrigue tal pensamento no coração. Se por causa do que você come se entristece seu irmão, por amor você não está agindo. E por causa de sua comida, não destrua seu irmão. Jesus morreu por eles, e não torne em maledicência aquilo que para o seu irmão ferirá sua consciência. Pois o reino de Deus não é comida, e bebida também não é, mas justiça, paz, alegria. Isso verdadeiramente é. Aquele que assim serve a Cristo, a Deus tem agradado, e até mesmo pelos homens ele é assim aprovado. Promover o que conduz à paz, nós devemos nos esforçar, e a edificação mútua precisamos considerar. Por causa da comida, não destrua a obra de Deus. Todo alimento é puro, mas com seu coração impuro, não faça tropeçar o irmão seu. É melhor não comer carne, e vinho não é bom beber. Ou se levar o seu irmão a cair, estas coisas não deves fazer. Seja qual for o modo dessas coisas acreditar, entre você e Deus é que tais coisas devem ficar. Feliz é o homem que no que aprova
não está a se condenar. Mas aquele que tem dúvida, se comer, é condenado, porque não come com fé. E o que não procede da fé é considerado pecado. Tá vendo, meus queridos? Comida e bebida não é questão para se ficar aqui discutindo, porque isso não leva a nada. Deus quer nos ajudar a olhar o céu com uma prosperidade, com uma possibilidade para todas as pessoas. Então não vamos ficar discutindo coisas que nós não temos condições de julgar. O que está escrito na Bíblia como princípio, está escrito na Bíblia. E o que não está, nós não fazemos bem discutir. Então, meu querido, ajude seu irmão. Fortaleça-o na fé. Ore por ele e seja você um instrumento de salvação e não de condenação ao seu irmão. Hoje em dia é tão fácil julgar, né? Tão comum. Porque o fulano fez isso, o fulano fez aquilo. Lembre de uma coisa, não fomos convidados para sermos porteiros do céu. Fomos convidados simplesmente para sermos testemunhas. Que Deus te abençoe e que hoje você seja reavivado pela palavra do Senhor.